tiver alguma dúvida de partida, alguma coisa, a gente pode pegar a lista, eu abri ela aqui também, a gente pode começar da primeira e ir trocando uma ideia, resolvendo, falando sobre, peço que a Raiane, o João, o Matheus, o Ed, o que interrompa, por favor, para fazer qualquer comentário, para esclarecimento, cara, aqui é um grupo que se ajuda. Pode ser assim? Ô Pedro, só um minutinho antes de você Tá. comentar, vamos dar boa tarde aí para a Raiane, que entrou agora. Raiane, boa tarde. Boa tarde, Renato. É, Pedro, eu só antes de você começar, eu vi que o Arthur, além das questões, né, ter feito um compilado de questões, ele colocou algumas coisas, se eu não me engano, que pareciam alguns resuminhos, né, da matéria, não sei se você percebeu aí. E aí seria interessante, né, se tivesse esse material resumido, para que eles deem uma lida na semana da prova, tá? Porque eu acho que a ideia, a dica que eu daria é que vocês, na semana da prova, naquela semana ali de segunda até sábado, antes da prova que vai ser no domingo, ao invés vocês diminuírem a intensidade de resolução de questões e aumentar a leitura de alguns resumos, algumas ideias que vocês têm. Porque se você ficar fazendo muita questão no mesmo ritmo que você está fazendo agora, e você começar a errar muitas questões, isso pode abalar a sua confiança e você pode começar a desanimar, no sentido de que está percebendo que tem alguma matéria, vai achar que não está sabendo nada e tal. Então, às vezes é melhor você ler algum resumo, alguma informação resumida, para ir colocando as ideias organizadas na sua cabeça para a prova. Tá? Então, não sei o que o Pedro acha disso aí. Concordo, Renato, com certeza. É muito. A gente tem que trazer eficiência para as horas, né? E enquanto mais perto da prova, a gente tende a buscar ser mais eficiente. E a confiança, cara, é uma coisa que muda muito, não só no estudo, mas também. E aproveitar esse tempo, ao invés de você estar testando um conhecimento, o que é completamente válido, você está reforçando esse conhecimento através de resumos, flashcards ou lei seca, o que para o direito penal eu vi ser bastante interessante, porque a VUNESP ela vem numa batida, eu vi principalmente através dessas 39 questões, alguma coisa assim. Ela vem perguntando parágrafo único, vem perguntando majorante, qualificadora, coisa bastante refinada, ainda que não seja um refino na complexidade, mas ela cobra uma memória bem fresca. Por exemplo, num crime de falsidade ou num uso de documento, alguma coisa assim, se for feito por funcionário público em razão da função. Ah, isso é uma coisa que qualifica o crime ou majora. Então, é bastante refino uma pergunta dessa sobre artigos tão semelhantes, né, que fica naquela linha tênue do que é um do que é outro. E aí te pergunta uma coisa lá do parágrafo segundo, cara, realmente testar o conhecimento é legal, mas reforçar esse conhecimento, principalmente nos crimes que no raio-x lá a gente viu que são bastante, é um foco da VUNESP, eu acho bom esse caminho, Renato. Beleza, Pedro. Pode começar aí a resolução das questões. Pessoal, antes de eu começar, alguém quer falar sobre algum tipo de crime, alguma coisa que percebeu nessa semana, que falou, nossa, eu vi isso, eu errei por causa disso, acertei por causa daquilo, para a gente bater um papo? Tá, beleza. Então vamos começar da um.
E aí eu reforço o pedido para vocês interromperem, por favor, que ficar falando sozinho não é muito bom. A questão 1 da lista, o Claudinho colocou aí, a respeito dos crimes contra a administração da justiça, assinale a alternativa correta. Aí, para seguir a mesma metodologia do Renato, o que eu considero boa, a gente fala primeiro o gabarito e depois a gente vai conversando sobre as outras, as outras alternativas e o que for colateral, que eu ou vocês considerarem importante também, tá bom? O gabarito é a letra E, que fala: o crime de fraude processual, para se caracterizar, exige o elemento subjetivo especial. Consistente no especial, a fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, sobre isso, eu vou abrir aqui o Código Penal para a gente falar um pouco desse artigo. Tá aqui o fraude processual, artigo 347 do Código Penal, ele fala inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, é basicamente a tipificação do crime. Quando a questão ela pergunta, quando a questão ela traz essa, essa coisa sobre elemento subjetivo, é um nome bonito para falar sobre o que o agente gostaria de fazer. Então, outra forma de perguntar pode ser: tinha dolo ou culpa ou incorreu em algum erro? Então, isso é elemento subjetivo. A pessoa queria fazer isso, é uma coisa que diferencia, pelo menos no nível teórico, um homicídio de uma lesão corporal com resultado morte. A gente pode pensar, beleza, a pessoa morreu, mas qual era o dolo do agente? Ele queria lesionar essa pessoa e essa pessoa acabou morrendo, ou ele queria tirar a vida dessa pessoa e não conseguiu, aí seria um homicídio tentado e não uma lesão corporal gravíssima. Então, isso vai ser respondido a partir do momento que a gente decide qual o objetivo. Alguns tipos penais, para ser configurado o crime, ele requer um elemento subjetivo. Então, vão ter alguns crimes. Vou trazer o 121, que é sempre clássico, que é matar alguém. Não tem um elemento subjetivo para tipificar o crime. Se a gente muda o mundo natural, se a gente, alguém que estava vivo e a gente, através de um nexo causal, uma conduta e um resultado, tira a vida de uma pessoa, não importa o nosso elemento subjetivo para ter ocorrido o crime de matar alguém. Aí, em outros aspectos do direito penal, a gente vai ver que o elemento subjetivo ele vai fazer diferença, inclusive na tipificação do crime, mas não requer no tipo penal o dolo, nesse caso, né, ou a culpa. Então, sobre a letra E, quando pergunta exige o elemento subjetivo especial, a questão quer saber se a gente sabe a lei seca, que nesse caso, o crime de fraude processual, que a gente acabou de ler. E vou reforçar, gente, me interrompa, por favor, tá? Vou começar a ler as outras alternativas, que são incorretas. Letra A. No crime de denunciação caluniosa, incidirá causa de aumento de pena se a imputação mentirosa for crime. O crime de denunciação caluniosa, ele está no 339, que é dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa,
Ou seja, qualquer proforma que for criada através de uma causa dada por alguém, basicamente seria alguém relatar alguma coisa, né? No caso, um crime, e isso gerar alguma formalidade para essa pessoa que a gente imputou o crime. Então, se a gente fizer isso contra alguém, imputando-lhe crime, infração étnico-disciplinar ou ato impróprio, desde que sabe o inocente. Então, a gente tem que saber que não foi essa pessoa que cometeu o crime ou que não houve o crime, para ser tipificado a denunciação caluniosa. E aí, quando ela fala em se dirá em causa de aumento de pena, se a imputação for mentirosa, isso é uma inverdade, porque isso não está em causa de aumento de pena, já está no próprio tipo, no caput, no 339. Que, se você sabe que é inocente, então já é o crime. Isso não aumenta, isso não faz a pena ser majorada ou o crime ser qualificado. Letra B. Um detalhe interessante, se tratando de VUNESP, em relação a esse crime de denunciação caluniosa, é que a VUNESP gosta muito de confundir os candidatos com a comunicação falsa de crime. Eu gosto muito de estudar direito penal no detalhe, através dessas questões que são erradas, porque muitas vezes são nessas questões ou bem próximo delas que vão vir as próximas questões, que a Unesp gosta dos mesmos tipos de crime e ela tem um jeito de confundir ou tentar confundir um candidato. Então, ela pega o 339, que é a denunciação caluniosa, e pega o 340, que é a comunicação falsa de crime. E aí ela brinca num comando, numa questão, contando uma história, Tício fez isso, mas não fez aquilo, e aí ela tenta confundir o candidato. O comunicação falsa de crime ou de contravenção, que é o 340, ele fala provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que se sabe não se ter verificado. Ou seja, aí você fala, pô, o outro também a gente está provocando uma ação da autoridade, até porque há a instauração de um inquérito policial, isso não é uma ação, mas pela mesma conversa que a gente teve, naquele dia que nós resolvemos as outras questões, é aquele princípio da especialidade. Então, provocar uma ação de autoridade, por exemplo, uma falsa comunicação, né, ou na verdade uma comunicação de um crime, você vai na Polícia Civil e fala que o João cometeu o delito tal, ou a ação tal, e o delegado ele vai fazer uma diligência. Não, nesse caso, autoridade policial, o exemplo que eu estou dando. Apesar de o artigo, o caput do 340, ele só fala autoridade. Então, nesse caso do meu exemplo, o delegado vai fazer um ofício e os agentes vão lá numa diligência, vão fazer uma vigilância, vão seguir alguém para verificar se vai ter um crime. Ou então pode ser até uma, uma provocação de ação que não seja na rua. O cara pediu um afastamento de sigilo telemático, alguma coisa assim. Então, nesse caso do afastamento de sigilo telemático, é um exemplo ruim, porque teria que ter um inquérito policial para isso. Mas no primeiro exemplo de diligência, não precisa de um inquérito policial. Então, se não instaurou esse inquérito policial, essa comunicação falsa, ela aconteceu, mas ainda assim não aconteceu a denunciação caluniosa. E outra coisa também que faz mudar os dois artigos, que é o que vai vir no comando da questão, é que o denunciação caluniosa, no final, isso é muito importante, que ele fala de que sabe, de que o sabe inocente. Então, o cara que está dando causa à instauração desse PAD, desse inquérito, ele sabe que aquela pessoa é inocente. E no 340, ele fala contravenção que sabe não ter se verificado, não se ter verificado. Então, um está tratando enquanto ao autor que a gente está acusando de um crime que não foi ele, que ele é inocente, e no outro, o crime que aconteceu. Então, que não aconteceu, na verdade. Vocês entenderam o que eu falei, galera? Eu não sei se eu expliquei bem, mas o que eu estou falando é sobre a diferença dos dois crimes, de denunciação caluniosa e de comunicação falsa, que eu vi outras questões fazendo tentando fazer essa confusão. E no denunciação caluniosa, no final, a gente fala de que o sabe inocente.
E no comunicação falsa é que não se ter verificado. Então, talvez o crime aconteceu, mas não foi aquela pessoa. E aí deu causa à instauração do inquérito. Então, além dessa diferença entre ter um procedimento formalizado no papel e uma simples ação, que são coisas diferentes, instaurar um PAD, de fazer alguma diligência para ver se aquele crime existe. E a outra diferença é entre a inocência, que a gente sabe na denunciação caluniosa, e a não existência do crime ou da contravenção na comunicação falsa. Por isso que é comunicação falsa de crime. O crime não aconteceu. Na denunciação caluniosa, o crime pode ter acontecido, mas a pessoa que a gente acusou é inocente. Então, essa é uma diferença que, no comando da questão, na hora que a gente vê, foi crime e a pessoa é inocente, eu vou falar, denunciação caluniosa. Na comunicação falsa, eu vou falar, o crime não aconteceu e a autoridade fez uma diligência, isso é comunicação falsa. São coisas assim que são detalhes que faz a gente resolver uma questão em segundos e ir para a próxima. O penal tem muito disso. Claro, sim, sim, quero complementar. Inclusive, tem alguma questão que eu estava olhando, eu vou até achar ela aqui. Só o melhor juiz é a questão 33 dessa mesma lista que é o nosso gabarito. Já que o Renatão trouxe, pode jogar ela aí, que era que é muito importante falando de denunciação caluniosa. O, e esse último, aqui, Renatão, você trouxe o exemplo do filho, né? É exatamente o gabarito da questão, que é o e aí, para trazer o exemplo que você trouxe, é o que a Vanessa está falando. É exatamente. Foi sua prova, Renatão? Isso. Uhum. É o exemplo clássico, justamente pela VUNESP ter trazido para a gente. Esse é o gabarito da questão, é a letra E, a gente já faz uma aqui de lambuja. Com o intuito de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial falsamente diz ter praticado o crime, que em verdade fora praticado por seu filho João. Então, comete autoacusação falsa. Tá beleza, Renatão? Aí, excelente, cara. Por isso que é bom estar com caras tipo você aí. Tá beleza? Voltando agora para a questão 1, o crime de desobediência, é nessa que a gente está, né? Isso. O crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito admite a modalidade culposa. Então, em relação a esse crime, mais uma vez, a VUNESP ela tenta confundir o candidato com crimes. Pode, é a 2 mesmo, por favor? Me perdi aqui, tava vendo Não, ela. estamos na 1B, estamos falando Ah, sobre as erradas. É que realmente, tá, desculpa. porque a gente vai Desculpa. falando sobre, tipo, numa questão a gente fala sobre 10 crimes. Não, exatamente, Tentar me deu fazer um estratégia pouco mesmo. mais rápido, mas é que uma questão errada talvez pode ser a próxima certa. Então tem muitos crimes parecidos. Eu É, acho melhor falar muito sobre as alternativas e ir pegando os crimes do que ir passando. exato, eu não sei
o que o pessoal acha, mas eu concordo, essa estratégia é melhor, mesmo que não consigamos responder todas, Pelo menos no são penal. muitas questões. Exato. Mas eu acho que faz sentido, porque às vezes a gente acaba conseguindo abranger o conteúdo do edital ali em 10 questões, trabalhando 5 alternativas. Pô, 5 alternativas de 10 questões são 50 alternativas, são 50 itens do edital que a gente está parando para dar uma olhada, conversar e tirar dúvidas. Então, acho que faz sentido e vale a pena continuar no mesmo ritmo. Perfeito. Então, bora para a próxima. O crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito admite a modalidade culposa. Esse crime, deixa eu jogar ele aqui. Aqui, pessoal, a questão, vou falar, óbvio que ela está errada, porque não admite modalidade culposa. Esse é o erro da questão. Esse crime de desobediência à decisão judicial sobre a perda ou suspensão de direito, o melhor exemplo que vai ter ele numa outra questão, por isso que é bom ir falando de cada um, que quando chega em outra questão, a gente já falou sobre ela. Por exemplo, essa 33 da autoacusação. Por exemplo, a questão que a gente vai ver logo mais de um empresário que ele foi proibido por decisão judicial de participar, salvo melhor juízo, de algumas decisões da empresa, algumas reuniões de um comitê, e implicando aí indo contra a decisão judicial. Então, é um crime de desobediência a regulamentações, a decisões, a sentenças do judiciário. E ele não admite a modalidade culposa. Você tem que ter dolo, que é, mais uma vez, aquele elemento subjetivo. Você tem que querer transgredir essa sanção ou essa sentença, essa decisão que o judiciário deu. E aí, em relação à desobediência, já para a gente fazer uma coisa legal, que é uma confusão que a banca gosta muito de fazer, no caso a Vunesp, todas gostam, mas a Vunesp gosta também, ou mais. É o desobediência, que é o crime do artigo 330, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Essa é a principal diferença, a principal diferença entre o desobediência do 330 e a desobediência à decisão judicial. Então, enquanto uma é de decisões da justiça, o outro é de funcionário público, que é o 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Por exemplo, a vigilância sanitária foi num estabelecimento e o interditou. E esse proprietário, ele abre o estabelecimento. Então, é um bom exemplo. Alguns livros, o do Rogério Sanches traz esse exemplo para esse artigo 330. E a banca gosta de fazer uma confusão entre desobediência, desacato e resistência. Então, falando sobre desobediência, que é o 330, o desacato, que é o 331, o seguinte, a tipificação é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, parece, né? Eu desacato e desobedeço, ambos o funcionário público. Mas um exemplo trazido também na doutrina comum são xingamentos ou palavras de desprezo dirigidas a policiais ou servidores, oficiais de justiça. No TJ deve ter bastante caso desses aí, no caso de oficial de justiça. Então, só que tem isso, é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Vai ter alguma outra questão, com certeza, que vai contar uma história que fulano xingou o ciclano, e aí vai ser ou não vai ser em razão da função. Se for em razão da função, desacato 331. Se não for, não vai ser desacato. E, por último, resistência, que é o 329, a tipificação é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Um exemplo clássico também é agredir um policial para evitar a prisão, agredir um oficial de justiça para evitar algum ato
que ele esteja fazendo em razão da função. E aí, se tiver algum comentário, pessoal, pode. Fala, João. Eu não Eu, tinha. eu ia, fa- eu ia fazer, por exemplo, vai, fazer um advogado do diabo aqui, que não existe modalidade culposa para desobediência de decisão judicial. Mas vamos pensar, por exemplo, que, ok, é emitida uma decisão judicial, eu pensando na realidade no estágio do Legal. TJ mesmo, que é algo que eu vejo muito. É emitida uma decisão judicial, manda intimar o réu, e aí, pô, várias tentativas não consegue, e aí existe dentro do processo penal a, 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 cita, a citação não, mas a intimação por edital. E aí o direito admite como uma ficção jurídica que o réu está ciente da decisão judicial. Na, Sim, tá sim, Pedro, Renatão. só, Senão só, não só um é. minutinho Isso aí aqui, já foi que o levado Iago algumas vezes levantou a mão. algumas vezes a tribunais. E assim, eu acredito que justamente por ter esses outros artifícios e o réu perder com isso, no caso da revelia e mais outros vários artifícios, eu acho que em alguma instância seria talvez até um bis in idem aí, do cara estar sendo punido em mais de um âmbito pelo mesmo ato, assim. Pô, o cara responder uma desobediência e ainda depois o cara perder alguma coisa em outras esferas, entende? Assim, eu posso procurar saber exatamente o que foi decidido pelo tribunal. Sim, sim. Pelo mesmo motivo, se a gente for puxar assim, coisas mais amplas, o indúbio pro réu, né? Imagina alguém que fosse indiciado por esse crime, processado, talvez condenado, sem aquela completa certeza de que o cara tinha o dolo disso. Né? Não parece tão razoável, pelo menos nos dias de hoje. Tendo essas outras formas de você citar pessoas. Né? Mas é uma boa dúvida, uma boa pauta. Mais alguma coisa? tranquilo. Valeu, gente. Beleza, João. Então, falamos sobre a desobediência de
de decisões, desobediência à decisão judicial, falamos sobre a desobediência, que é o desobedecer à ordem legal de funcionário público, 330, falamos sobre o desacato e a resistência, e alguns exemplos e diferenças entre elas. E aí, seguindo, letra C, o crime de exploração de prestígio é material, em todas as modalidades. Então, são crimes que a banca gosta bastante, que é a exploração de prestígio e fazer essa confusão com o tráfico de influência, que são dois artifícios bastante parecidos. O que muda é em relação ao como se fosse o agente, né? Mesmo a gente sabendo que são crimes contra a administração, crimes contra... Fala. Perfeito, perfeito. Perfeito, a gente fala dele, Renatão. Então, primeira coisa, como está falando aqui sobre o crime material, é bom falar um pouquinho sobre crime material e crime formal, que inclusive a banca vem perguntando, sempre tem uma questão, tal crime é formal, o parágrafo 2º desse crime é material. Então, são basicamente tipos de crimes, e a principal diferença entre o crime material e o crime formal, apesar de os dois poderem ter mudança naturalística, é que um exige essa mudança, que no caso é o crime material. O crime material, você tem que mudar o nosso mundo, o mundo que o direito chama de naturalístico. E o crime formal, não. Então, um exemplo de crime formal é aquele petrecho para falsificação. É um excelente exemplo. O fato de você adquirir, guardar pretextos de falsificação é crime. Não precisa que eu tenho esses pretextos para causar alguma lesão ao Estado. Não precisa disso. É um crime formal, ele não exige um resultado naturalístico. Esse é o termo. E tem um terceiro tipo de crime, mas que a Vunesp ela não fala muito sobre isso, que é o crime de mera conduta. Mas eu trago só como exemplo o porte ilegal de arma, que é um crime que ele não exige resultado naturalístico, e ele também não existe exatamente assim como o do Petrechos. Basta que você pratique a atividade. Eu estou portando uma arma ilegal, eu pratiquei um crime de mera conduta. Então, falado sobre crime formal e crime material, a questão fala, né, a ser, repetindo mais uma vez, o crime de exploração de prestígio é material em todas as modalidades, o que não é verdade. O crime de exploração de prestígio, que é o artigo 357, nos termos solicitar ou receber dinheiro ou quantia ou qualquer outra utilidade, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, não é um crime formal em todas as modalidades, apesar de o caput, se você solicita ou recebe dinheiro, é formal, mas então ele não é material. E a diferença que a banca gosta de fazer entre a exploração de prestígio é com o tráfico de influência, que parece bastante, que vem no 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, basicamente, nesses dois crimes, você tá praticando alguns núcleos, que num traz solicitar ou receber, o outro traz solicitar, exigir, cobrar, mas a pretexto de influir em ato.
em alguns exemplos. E aí, Pedro, se você me permitir só Se uma eu faço dica, isso com um escrevente, eu é uma falo, dica tem assim uma questão, que eu inclusive sempre, às vezes eu trago para nessa vocês lista, esses exemplos, que né? traz o E, por exemplo exemplo, essa de usurpação da função um pública, eu advogado, já soube de um caso real mesmo, que a a pessoa pretexto entrou de numa repartição influenciar pública e assinou um documento. que o processo do cliente E só que a dele pessoa fosse que julgado mais recebeu, ela não rápido, sabe disso, né? ele cobra Então, dinheiro. teoricamente, o Ele funcionário fala pro público cliente, ó, tem pô, fé eu vou te pública, cobrar então 25 mil reais, que eu conheço o cara lá, ele vai te presume-se dar uma verdadeiro. agilizada, e não Então, sei o quê. significa que a Então, pessoa entrar a lá depender de quem e você entrar fala em que tem exercício como se influência, funcionário fosse, é é tráfico de usurpar a função influência ou pública. exploração Pensa de em prestígio. roubar aquilo Se que não é for um dele de funcionário direito, público né? no E exercício da função, se assumir, eu falo que eu fazer, conheço tomar um atitudes. cara É, do trânsito que não vai te dar uma e aí, multa, assim, é os tráfico de exemplos, como influência. o Se eu Pedro estava falo que falando eu agora, vou falar mesmo com que não seja o exemplo, um vamos supor, você policial que pegou lá, vai sentou, mexer está lá no fazendo a seu prova. inquérito e Aí apagar vem alguma um coisa, caso é prático. tráfico de Ah, influência. fulano Agora, se eu cometeu falo que tal eu conheço e conduta e tal. vou fazer Mas alguma você coisa tem que, através do promotor de justiça, do por exemplo, quando jurado, você está do estudando, tradutor, esses de exemplos que você pessoas pega, por exemplo, né, aquele basicamente que exemplo vão que eu estar falei ali lá no da processo autoacusação penal, falsa, o pai que né? vai no lugar do MP filho. Se você tiver e, isso, mesmo que o exemplo seja um pouco funcionários da diferente, justiça, mas você tem que ter passa a os ser seus exploração de exemplos na sua prestígio. cabeça A que te banca, permitem a diferenciar banca um gosta crime do muito de outro fazer essa e esses confusão. pequenos E o que detalhes. Então, eu acho o que Renatão uma falou dica que eu deixaria era isso: da você ter sempre um exemplo advocacia para cada tipo administrativa, de não crime foi, e reunir Renato? vários crimes parecidos em bloquinhos de 3, 4 crimes A e saber a advocacia diferença administrativa, ela sutil entre está eles. prevista no 321, que o termo é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, é bem parecido mesmo. O que muda aqui é que, nesse caso, a pessoa que está patrocinando, que está cometendo o núcleo do verbo, ela está valendo da qualidade de funcionário. E nos outros, isso é um pouco mais aberto. Então, aqui, o 321, a diferença entre o 321, que é a advocacia administrativa, e a exploração de prestígio e o tráfico de influência, basicamente é que a advocacia administrativa é um crime próprio e os outros dois são crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa. A advocacia administrativa é o cara embutido nesse cargo, né, ele chama de qualidade de funcionário, ele patrocina, então ele pensa em interesses privados valendo-se do cargo. E os outros dois, não. O cara pode ser um advogado, pode ser qualquer um amigo ou conhecido que vai fazer isso. E coisa que é interessante falar também sobre o tráfico de influência e a exploração de prestígio é que os dois trazem majorantes caso essa pessoa que está falando que conhece o funcionário público ou o funcionário da justiça, se ela falar se ela alega ou insinua, que são os ambos parágrafos únicos, ela alega ou insinua que a vantagem também vai ser destinada para o funcionário. Então, enquanto essa pessoa ela está falando que o dinheiro é para ela, eu quero esse dinheiro para que eu influa nesse cenário, a gente está no caput, tanto na exploração de prestígio quanto no tráfico de influência. A gente está lá no artigo. Agora, a partir do momento que eu falo, eu vou dividir esse dinheiro, eu vou te cobrar 50 mil, mas porque eu tenho que dar 25 lá para o promotor. Então, nesse momento, eu já saio do caput e já entro também no aumento de pena, a majorante, do parágrafo único. E eu vi questões também a banca cobrando isso, achei interessante falar. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Renatão, João, Raiane, Ed, não sei se tá todo mundo aí, assim, alguma coisa para falar? E por último, Tranquilo, Pedro. tá beleza. Por último, então, no D, na alternativa D, no crime de falso testemunho ou falsa perícia, é extinta a punibilidade se o agente se retrata ou declara a verdade até sentença irrecorrível no processo instaurado para apurar aludido crime. Vou descer aqui um pouco nas minhas anotações.
Aqui está falando sobre o 342, né, e também o 343, que é o falso testemunho ou falsa perícia. O 342, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral. Então, ele traz essa afirmação falsa em todas as nuances, desde o PAD, passando pelo inquérito e chegando no processo penal. E no parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Aí o cara fala, beleza. E no 343 tá dar, oferecer, prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, para fazer afirmação falsa, negar, calar a verdade, em depoimento, perícia, cálculos ou tradução. E aí aqui tem o parágrafo único que traz o aumento de pena. Tá beleza? Podemos ir para a próxima, gente? Sobre esse 342 e o 343, a gente vai falar mais numas próximas questões, que a questão fala exatamente sobre isso. A questão 2. Caio, em aplicativo de namoro, apresenta-se como delegado de polícia, sem ser, ostentando foto de distintivo da Polícia Civil. Aqui, essa questão, só para explicar, ela vai trazer várias condutas, né, nomes e condutas, e depois ela vai trazendo tipificações. Mévia, ao ser abordada por oficial de justiça para proceder sua citação, recusa-se a receber e assinar o mandado. Um exemplo parecido com o que o João trouxe sobre a citação. Tício intencionalmente inutilizou o lacre colocado por perito criminal em instituto médico legal para cerrar e preservar quarto de hotel em que fora praticado um crime. Semprônio inutilizou o livro fiscal da empresa privada onde trabalha. Tícia xingou seu vizinho, que é funcionário público, de ignorante e agressor de mulheres. Então, começando pelo final, só para não perder o nexo, aqui está o exemplo da Tícia, que xingou seu vizinho, que é funcionário público, mas não é um desacato, porque não foi em razão da função. Então, já é um excelente exemplo. O bom de falar detalhadamente é que depois você só vai remetendo ao que já foi falado. Então, como não foi em razão da função, não se trata de desacato. E aí, continuando, com base nas situações hipotéticas, assinale a alternativa correta. Mévia praticou o crime de resistência. No caso, a Mévia, ela foi abordada pelo oficial de justiça para proceder sua citação e recusou a receber e assinar o mandato. Isso daqui foi uma discussão que chegou até o STF e foi decidido que não assinar citação não é resistência. E só lembrando que a gente leu o crime da resistência agora há pouco, que é opor-se à execução de ato legal. Aí a gente, se parasse aqui a tipificação do crime, seria legal, opor-se à execução de ato legal. Mas o crime de resistência, ele continua, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Então, ela não ameaçou ou praticou alguma violência. E aí o STF foi bem claro em dizer que tem essa não é uma finalidade, mas é um meio, né? Ela tem que se opor praticando isso ou isso. E não foi o caso. A letra B. Semprônio praticou o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento, do artigo 337. Outro detalhe também, que é interessante falar. Quando a gente estiver fazendo provas da Unesp, vocês já fizeram várias questões, já perceberam isso.
e peço a todos também que me rebata caso pense diferente, mas eu ainda não vi a VUNESP colocando o tipo do crime e mudando o artigo, tá? Para o cara saber se o 328 realmente é usurpação de função pública. Então, eu acho que essa não é uma preocupação. Eu lembro que alguém tinha perguntado, foi até uma das meninas, se a VUNESP fazia isso, de falar um crime e pôr um artigo diferente, por isso estaria errado. Eu vejo sempre estando errado por não ter praticado a conduta, mas esse tipo de pegadinha ainda não vi. Então, é legal que a gente não se preocupe com isso. E repito, se alguém tiver visto alguma coisa que fale, é melhor a gente preocupar com a conduta e se há aquela construção, né? Se a conduta se configura ou não o crime. Então, nesse caso do Ceprônio que praticou o crime de subtração ou inutilização de livro, de documento, a conduta do Ceprônio foi: ele inutilizou o livro fiscal da empresa privada. E o 337, que é subtração ou inutilização de livro ou documento, ele fala subtrair ou inutilizar total ou parcialmente, até aí tá beleza, mas pode falar. Fala, Iago. Não, Pog, é só para reforçar o que você disse sobre a VUNESP apresentar um artigo com texto específico, né, e alterar o número. Não é um padrão, eu não lembro de ter visto, na verdade, mais do que não ser um padrão. Eu acho que na época foi a Tati que perguntou, há umas 3, 4 reuniões. Então, nesse momento, faltando 20 dias para a prova, eu sugeriria que vocês não se preocupassem com a numeração em específico, né? Fazer essa ligação da numeração com o artigo em si e focar no tipo penal mesmo, no texto que está ali exposto, mas não se apeguem tanto à necessidade de decorar o número do artigo e o texto vinculado a ele. Perfeito, exatamente. A preocupação seria entender seria legal ter um exemplo guardado ou alguns e fazer essa comparação de exemplo e, se possível, que é o melhor caso, ter ainda uma lembrança, pelo menos alguns gatilhos da lei seca. E, por exemplo, para a gente seguir continuando e eu já aproveito, nesse caso do 337, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente, você fala, beleza, Ceprônio praticou esse crime, né? Que ele fez isso, só que o artigo ele exige que seja livro oficial. Então, se você tem esse pensamento, livro oficial, e ele inutilizou um livro fiscal de empresa privada onde trabalhava, então não se configura. Letra C. Tício praticou o crime de inutilização de edital ou sinal, é o nosso gabarito, e é o artigo 336 do Código Penal, que fala a conduta de Tício, na verdade, né, a conduta de Tício, o que seria um bom pensamento para a questão é que fala Tício intencionalmente inutilizou. Então, isso daí já seria uma coisa que você fala, pô, esse aqui o cara, ele deixou bem claro, porque no caso, se não tem o inutilização, talvez poderia incorrer em alguma anulação, alguma coisa. Então, esses pensamentos são sempre bons, você tê-los, assim, na prova. E aí eu vou ler. É inutilização subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. E só um detalhe, ainda que você soubesse o caput desse artigo, poderia confundir, porque no final ele fala ou em particular, mas ele deixa bem explícito, em serviço público. Não o caso do cara que está naquela empresa privada. É um detalhe interessante. Fatalmente, algumas pessoas que sabiam o artigo poderiam errar se tivesse vindo uma outra questão. Letra D. Tícia praticou o crime de desacato. A gente viu que não, que ela realmente o xingou.
mas não em razão do seu cargo. E, por fim, letra E, Caio praticou o crime de usurpação de função pública. E foi uma questão um pouco polêmica. No caso, o Caio foi aquele que não era delegado de polícia, mas que se apresentou em aplicativo de namoro, ostentando foto. E o fato dele ter feito isso foi também levado a tribunais e ficou essa decisão sobre caso de Tinder. Muita gente posta como sendo alguns cargos que não são, ficou configurado pelos tribunais como uma falsa identidade. E é interessante, porque a usurpação de função pública, né, que na verdade o caput fala usurpar o exercício de função pública, porque realmente, se o cara postou uma foto lá com a roupa de delegado distintivo, não sei o quê, parece que ele além de não ser, ele ainda está querendo um proveito daquilo, né? Num caso que seja completamente imoral. Mas, mas o artigo, ele vai além, é usurpar o exercício de função pública. Então, ele incorre no crime de falsa identidade do 307, que é usar nome ou identidade alheia para se passar por autoridade real. Acredito que é até justo, se a gente for pensar bem, o crime que é usurpar o exercício de função pública, o cara que se veste como delegado posta uma foto, por exemplo, no Tinder, não usurpou do exercício, né? Mas sim daquilo que ser aquela autoridade traria como benefício. Beleza, galera? Algum comentário, alguma coisa? Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus? Não, eu só ia comentar aqui que quando eu li essa questão, eu Fala aí. fui pelaquela lógica de eliminar logo a que eu tinha certeza que não era, né? A única que eu tinha certeza que não era o de desacato. Na hora que eu olhei, eu falei, não, isso daí é certeza que não é, né? Porque é no exercício da função e tal. Então, essa daí eu já fui de cara tentando eliminar as que eu tenho certeza que não eram, né? Sim, Ed, fez bem. Eu também, cara, o Iago falou isso, todo mundo sempre fala isso, fazer penal por eliminação é quase que um é quase que um mantra, a não ser que a gente bata o olho e já veja aquilo e seja muito certo, ainda assim, a gente ainda revisa para não perder um ponto certo que dói muito mais. Mas de acordo com o que a gente vai absorvendo essas informações, por exemplo, no caso de não receber uma citação, uma intimação, alguma coisa, não é resistência. E a gente vai guardando isso, parece ser um exemplo único, mas como a VUNESP gosta de repetir os exemplos, você começa a eliminar mais questões, e aí vai chegar uma hora que, sempre que perguntar sobre crimes específicos, que ela mais gosta, petrechos, uso de documento falso, uso de documento alheio, que era o caso daquelas armadas advogadas. Fala, Renato. Claro. Isso aí, praticar a... Perfeito.
Perfeito, Renatão, perfeito. E vendo essa lista aqui, a gente tem essa noção, mas quando você pega 2024, dois concursos, né, reaplicação e aplicação, pega 2023, pega 2021, 2017 e 15, e aí você vai, e as questões compiladas uma embaixo da outra, eu percebi que a VUNESP é aquela namorada ou namorado que fica te testando, o que eu gosto mais, né, que você está sempre sendo testado, e eu estou falando isso por quê? Porque ela repete coisas. Então, ela quer saber se você a conhece. Então, Renatão, quando você tem um exemplo, a chance de ela te trazer o seu exemplo que você aprendeu com ela é muito grande. Porque ela sabe que ela não precisa inventar muito pro namorado não a conhecer, entende? Ela pergunta coisas iguais ou próximas ao que ela já perguntou. Então, a pessoa que faz isso que você está falando, que leva um exemplo, ele vai dar aquela risadinha de canto de boca e que vai falar, cara, essa eu sei. Então, isso aí é muito legal. Esse do filho para autoacusação é um mantra. E a cada artigo, você vai levando algum exemplo e isso vai tornar a nossa vida bem mais fácil. Vamos para 3? Beleza. A 3. Considerando os crimes de concussão e de excesso de exação, previstos no caput e nos parágrafos do artigo 316 do Código Penal, é correto afirmar. O 316 é o concussão, que a gente guarda sempre o verbo, né? Exigir. Ele fala, pô, exigir. Ele fala concussão. Só que a banca, obviamente, a gente sabe que está muito longe de cobrar questões que se assemelham a nível médio. Ela perguntou e já deixou bem claro lá no comando da questão que ela vai te questionar parágrafos. E isso é uma tendência. Ela quer saber se você sabe o parágrafo único, ela quer saber se você sabe se é majorante ou se é uma qualificadora. Então, nisso daí, lei seca, exemplos, exercícios, vai ajudar bastante. Então, em relação ao 316, que fala exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Esse é o crime de concussão, e não é segredo que a banca gosta de confundir isso com corrupção passiva e também com corrupção ativa, mas nesse caso ela perguntou das especificidades do próprio 316 e fez esse contraste, né? Porque o parágrafo primeiro do crime de concussão, que é o que eu vou ler agora, ele é chamado pelo Código de excesso de exação, que é se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Esse é o parágrafo primeiro. E aí, para finalizar, no parágrafo segundo, ainda do 316, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, basicamente, como a gente conversou sobre crimes formais e materiais, essa questão ela quer saber se o candidato ele sabe primeiro a diferença entre crime formal e material e ainda cobra se ele se recorda do verbo. Então, na concussão, no caput, o exemplo o mágico é o da polícia ostensiva, no caso PRF ou PM, numa abordagem e que fala para o motorista, fala, pô, meu amigo, eu quero o meu café. Você só sai daqui, cara, com o meu café. O cara, ele está fazendo uma exigência, né? Diferente, por exemplo, que é uma obrigação nossa saber ou revisar da corrupção passiva, que é o solicitar ou receber. E eu falo que é a diferença entre a concussão e a corrupção passiva, porque ambos são praticados pelo funcionário público, enquanto que a corrupção ativa, que
que por muitas vezes também está numa dessas alternativas, é praticada pelo particular. Por isso ela está lá no 333, enquanto a corrupção passiva está no 317, né, que os crimes praticados contra a administração pública. Então, nesse caso aí, um dos agentes, enquanto na corrupção passiva e na concussão, além disso, tem todo aquele quesito, né, de o Estado estar sendo prejudicado a sua imagem quando um agente público pratica isso, né, ainda que seja numa prefeitura, em qualquer cenário, é diferente de quando o particular está fazendo essa provocação para o funcionário público. Tanto que quando o particular oferece na corrupção ativa, que esse é o verbo, né? Oferecer ou prometer vantagem indevida na corrupção ativa. E o funcionário público, no caso, no receber na corrupção passiva, cada um incorre no seu crime. Então já fica uma revisão boa para a gente entre corrupção ativa, corrupção passiva e a concussão. Voltando para a nossa questão, a letra A. Só repete, por favor, o artigo da corrupção ativa. 333. Tá, valeu. Tá, 333, corrupção ativa. Voltando. Ed, obrigado pela pergunta, cara. E pode ir interrompendo aí o máximo de coisa ou dando informação. Então vamos lá, para a letra A. São crimes formais. E já adianto que no caput, sim, é crime formal, né? Exigir. Por que é formal? Que é um bom exemplo da diferença entre crime formal e crime material. Não precisa que o funcionário ele receba essa vantagem indevida. O fato de ele exigir já está configurado o crime no caput, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, eu quero meu café, você só sai daqui, como é que tá seu carro? E aí, se o cara está sendo gravado, ou no caso de qualquer coisa, ou a própria prisão em flagrante, que seria obrigação do próprio colega do policial prendê-lo, já está feito, é um crime formal. Então, praticou, acabou. Não precisa de ter uma finalidade ou que aquilo seja conquistado. Enquanto que num crime material, além do tipo penal, é preciso que tenha uma mudança no mundo, né? E isso no caput, crime formal, ponto. Mas não nos parágrafos. Por quê? O excesso de exação no parágrafo 1º realmente ainda continua sendo um crime formal, porque não mudou o verbo. Se o funcionário exige, continua formal. Só mudou o fato de ser tributo ou contribuição social. Mas o parágrafo 2º, não. O parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente. Então, o que recebeu indevidamente, ele faz o crime deixar de ser formal e, nesse momento, passar a ser um crime material. Porque tem que ter tido essa inversão de posse dessa vantagem indevida. Então, tanto que se foi uma promessa, já nem tem como o cara desviar. Entendem? A diferença do crime formal e o crime material é que você nem consegue executar um crime material. Porque nesse caso aqui, o que recebeu indevidamente, se você tivesse parado no formal, você tinha parado na exigência. Mas aqui não, você já recebeu indevidamente. Aí, então, por isso, por causa do parágrafo 2º, a questão A é errada. Que até então, tanto o caput quanto o parágrafo 1º realmente são crimes formais. E aí já fica um excelente exemplo do que é formal e do que é material. Apesar de o mais utilizado ser o homicídio, mas como a gente está tratando de crimes contra a fé pública, contra a administração, contra a justiça, é melhor a gente carregar exemplos dos nossos próprios estudos. Eu acho que fica mais perto a semelhança. A segunda, letra B, o crime de exação prevê a extinção da punibilidade na hipótese de reparação do dano até a sentença condenatória irrecorrível. Então, se a gente for procurar aqui
316 caput. Parágrafo 1º, que fala sobre a exigência do tributo ou contribuição através de meio vexatório ou gravoso, e o terceiro se desvia, a gente vai ver que o artigo se encerra por aí, e ele não traz, assim como traz lá no 312, no peculato, essa previsão do peculato culposo. Desculpa, né? Não é do peculato. É apenas no peculato culposo, se o agente ele repara o dano até a sentença irrecorrível, há essa extinção da punibilidade, que é uma questão que a VUNESP adora. Então, ela trouxe isso daqui justamente para pegar o cara, para ele pensar, cara, se eu, no peculato, eu posso, então será? Eu li o 316, mas eu não sei o parágrafo 1º e no 2º. Então, alguma coisa lá deve falar sobre isso. O que não acontece. Por isso é incorreto. A letra C, admitem a modalidade culposa. E não. Essa exigência, esse desvio, tudo isso daqui tem que ter dolo. Tem que ter essa, essa subjetividade. O agente público tem que querer fazer isso. É difícil imaginar o cara exigindo alguma coisa de forma culposa, né? Você fala, puta desculpa. Mas no caso dos parágrafos, esse desvio pode acontecer, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. O cara trabalha ali na Cefaz de São Paulo, e aí ele recebeu um tributo que tem que ser destinado a tal fim, e aí de forma culposa ali, alguma negligência, errou um dígito, alguma coisa, e aí esse dinheiro teve um outro destino. Você falou, pô, eu vou jogar o cara numa concussão no 316, numa pena de 2 a 12 anos, por ele ter praticado alguma negligência ou uma imperícia, depender se o cara for técnico para aquilo, não me parece tão razoável. Então, não, tem que ter dolo. Não. Pedro, Oi? e no parágrafo 1º do 316, eu acho que o próprio texto ele dá uma afastada nessa questão da culpa, que é se o funcionário exige o tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. E aí, no caso de, tipo, ainda que o cara, sei lá, não, tô pedindo esse tributo, essa contribuição social com a convicção que é o certo tá cobrando isso do cara. Eu acho que o texto da lei afasta ao falar que ele deveria saber que é indevido. Não, tipo, E atribuir essa responsabilidade. não só ela não colocou, como também deixou bem expresso para não correr o risco de alguém ter esse entendimento. Né? É um caso que o legislador foi específico aqui, pelo menos agora que você trouxe essa visão, quando ele fala que sabe ou deveria saber indevido, ele meio que protege o cara mais ainda para não ficar parecendo uma coisa a não ser outra, né? Então, o cara que fez isso daqui, dificilmente ele vai, eu não sabia. Porra, não, eu exigi ou eu desviei. Então, realmente, tem essa proteção, até porque são crimes bem pesados contra o servidor. Passando para a letra D, pode falar, Renatão. Renatão, é exatamente isso. Eu sempre falo do Guilherme Madeira, porque é um cara que é bem translúcido nas aulas, ele, cara, volta, repete, ele fala sobre esse tipo de crime, e ele estava falando justamente sobre o concurso de escrevente. Ele sempre tira 10, 15 minutos lá da aula para falar um pouco disso, eu acho ótimo. E aí ele falou, gente, tem uma coisa legal em relação aos crimes que caem para escrevente. Via de regra, ele inclusive falou, via de regra, e citou a exceção no peculato, que traz a modalidade culposa, uma coisa, ele falou, o elemento subjetivo, assim, se a gente for o âmago desses artigos, ele quer pegar o servidor de má fé.
Então, quando você for chutar alguma questão, quando ele dá bastante dica, quando você não souber, você busque assim coisas de má fé da parte do autor, do agente, e busque vulnerabilidade da parte do interessado, que é o Estado. E volto naquela questão sobre o fato do cara que rasgou o lacre lá do hotel, que a gente fez atrás, que ele fala intencionalmente, entre vírgulas. E aí, de acordo com os estudos, a gente vai aprendendo a achar essas fagulhas, ou da má-fé, para o lado da gente estar tipificando a conduta, ou da vulnerabilidade no lado, por exemplo, desse que está protegendo um fiscal, que muitas das vezes está só ele e o fiscalizado, do policial, que muitas vezes está só ele e o abordado. Então a gente tem que ir buscando, Renato, é perfeitamente isso daí que você falou. É tanto uma proteção ao desavisado, né, que seria a forma culposa, quanto ao cara que má fé. Então, aí quando você junta essas duas coisas, sai a tipificação. Beleza, Renato? E aí, letra D, são crimes materiais, a gente viu que não, tanto no caput quanto no parágrafo primeiro, o verbo é exigir, e são formais. E por último, o nosso gabarito, o crime de concussão, previsto no caput, é formal, enquanto que é formal, mas a figura qualificada do crime de excesso de exação, previsto no parágrafo 2º, é material. Então, de forma implícita, ele está falando, ó, o primeiro é formal também, por óbvio, até porque o verbo é o mesmo. E uma coisa que parece ser simples, mas não é que pô, o fato dele falar na figura qualificada, isso daí algumas questões que eu fui fazer, às vezes eu ficava em dúvida, é majorado ou qualificado? Eu não me recordo. E, e eu vi que a banca sempre coloca lá, numa das 5 questões, isso é isso e majorado. E tinha um erro de uma questão que realmente era sobre isso daí. E a diferença, que é uma coisa que é bom estar tá sempre lembrando, é que o que é causa de aumento de pena, que também é conhecido por ser majorado, é quando a gente tem a incidência de frações em cima da pena. Quando a gente fala a pena é aumentada em 1/6 caso seja praticada por funcionário público em razão da sua função. No crime, por exemplo, de falsidade. A pena é aumentada se em exercício de então isso é tanto majorado quanto causa de aumento de pena, são sinônimos. Enquanto que qualificado, a diferença é que há uma alteração real entre tanto a pena mínima quanto a pena máxima. Não é nenhuma regra, ter que mudar a pena mínima e a máxima, mas ela não vai incidir em frações em cima da pena. Ela vai ter uma outra tipificação. Então, tem parágrafos únicos que traz a pena é aumentada se acontece isso. Isso é majorado ou causa de aumento de pena, são sinônimos, repetindo. Enquanto que quando traz aqui, se o funcionário desvia, no parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a gente trata como sendo uma qualificação. Ainda que, nesse caso, a gente pode perceber que não tem diferença entre a pena do 316, mas tem uma diferença em relação ao parágrafo 1º. Então, por isso a gente pode ser uma qualificação. Você fala, pô, o 316 é a mesma pena do parágrafo 2º, mas é qualificada? Sim, a do parágrafo 2º é qualificada em relação à do parágrafo 1º, que é reclusão de 3 a 8 anos e multa, enquanto que a do parágrafo 2º é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Isso não é uma coisa tão importante assim, mas você entender a diferença entre qualificada e majorada vai te poupar tempo em algumas questões, principalmente se você lembrar que é uma causa de aumento de pena e não qualificada. Talvez você elimine uma, pensando naquela estratégia de eliminar questões. Beleza, gente?
Perfeito, Pedro. Pedro, só uma pergunta. Eu ainda não tinha visto do. Já que você tocou no assunto nesse enunciado, na prova de escrevente normalmente não vai cair nada sobre majorante, minorante, atenuante e agravante, certo? João, Seria mais essa que. João, assim, eu posso te falar com certeza que nessa lista eu vou procurar depois, mas você vai ter alternativas que vai falar que foi majorado e, na verdade, vai estar errado só porque foi qualificado. Isso é uma certeza, eu vou depois Isso. recortar, mas, assim, Aham. poucas questões, mas eu vi. Eu vi questões e aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, isso é majorado ou não? Aí eu tive que Uhum. resolver a questão por outros conhecimentos, mas eu não consegui eliminar aquela, falar se ela está certa ou se está errada, porque eu não lembrava se era majorado ou qualificado, porque é uma coisa muito refinada. Aham. Entendi? Mas assim, cara, eu não trataria como a principal motivação. Antes de saber se é majorado ou qualificado, eu acho muito mais eficiente ter um exemplo do tipo, saber se... Quer ver um exemplo? Um exemplo assim, eu gosto sempre de falar isso. Lá na, na falsidade de documento, eu falo, as bancas gostavam de perguntar, usar cartão de crédito ou de débito era documento público ou particular? E aí eu acho muito mais interessante o cara saber que é particular e está consolidado, do que no caso, se o cara que é funcionário público utilizou em razão, é majorado ou qualificado. Então, assim, para você entender, é bom saber, mas eu acho que está longe de ser uma das principais coisas, principalmente para quem está num pós-edital. Não sei se concordam comigo e gostaria de ouvir vocês. Mas tem sim esse tipo de pergunta. Perfeito, Pedro. Vamos para a próxima. Então, a letra E é o nosso gabarito. A questão 4. Pessoal, como é que tá o horário? Ô, Iago, me fala aí do horário. A gente está indo para 2 horas. Quero ouvir vocês, gente, porque também não adianta se não for proveitoso. Renato ou o Iago estão na área? É, sim, eu falo que a gente está indo para 2 horas. A gente falou mais ou menos aqui. Eu estou fazendo um tique, mais ou menos sobre 13 tipos de crimes. E Foram quase 15 assuntos diferentes, assim, se você calcular, né? sim, sim. Pessoal, querem fazer o quê? Mais uma? A gente faz mais uma. O que vocês mandam aí? Fala aí, Renatão. O Iago deve estar um pouco ocupado lá, tá. O, o- Olha, por mim, eu faria essa 4, porque daqui a pouco eu tenho que sair também. Então, assim, acho que resolvendo a 4 como a última questão ficaria bom. Fechou, fechou. Voto com a nobre relatora. perfeito. Excelente. Beleza, galera. A 4, ó. Caio, após finalizar e resolver prova para seleção de exame público, através de equipamento eletrônico, ponto de escuta, passa a divulgar o gabarito das questões à Mévia, sua namorada, que também prestava o exame. Contudo, Mévia, após assinalar algumas das respostas ditadas na folha própria, é flagrada pelo fiscal da prova, sendo imediatamente desclassificada.
Caio também foi desclassificado e o exame público foi mantido, sem a necessidade de anulação, dada a inocorrência de prejuízo. Com base na situação hipotética e tendo em vista o crime de fraude em certames de interesse público, previsto no artigo 311-A do Código Penal, assinale a alternativa correta. Essa é uma boa questão e a gente vê a VUNESP tentando não fazer com que a questão fosse anulada. Então, ela traz algumas palavras-chave, como exame público, ela descreve bem as condutas, tanto da Mévia, namorada, quanto de Caio, né? Ela repetiu algumas vezes, né? Lá em cima, exame público, depois lá embaixo, o exame público foi mantido, né? Também prestava o exame, então ela tá querendo dizer alguma coisa para a gente. E descreve bem as condutas, que a Mévia, que o Caio, através de ponto eletrônico, passa para a Mévia, que assinalou. Então, ele, assim como ele fala do intencionalmente, assim, ela, na verdade, né, a banca, do intencionalmente, lá naquele caso da porta de hotel, ela vem descrevendo, e desde o princípio, ela está falando sobre, cara, eu quero que você saiba os quatro itens do 311. É isso que a questão queria do candidato. Nesse caso aqui, é bem lei seca. Além de ter um entendimento, se os dois participaram, né, que não ficou muito dúvida pelo comando, mas a questão, ela queria saber mesmo se o cara ia se recordar, ou, no caso, pelo menos, pelo cenário, ele fizesse por eliminação. O 311, o 311-A, né, na verdade, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou comprometer a credibilidade do certame, conteúdo religioso. Nesse caso aqui, pessoal, como essa é a nossa última questão, eu já vou adiantar um tema, na verdade é o mesmo tema, só um outro fato, que a VUNESP trouxe num desses concursos passados, mas essa questão está na nossa lista, que é um candidato, um funcionário que ele trabalhava numa empresa, ele trabalhava como se fosse no TJ, né, trabalhava num órgão, e por insatisfação com esse órgão, ele prejudicou o concurso público desse órgão. E as questões era justamente qual o crime que ele cometeu. Aí tinha fraude em certame, interesse público, que era o gabarito. Então, esse tipo do 311-A, a VUNESP, ela gosta bastante. Então, ela cobra que você saiba a conduta e cobra que você saiba os itens, que nesse caso são concurso público, o primeiro; o segundo, avaliação ou exame público, que é do que se trata a nossa questão, né? Exame público; o terceiro item, processo seletivo para ingresso no ensino superior, e aqui eu já abro um parêntese, que as súmulas consideram universidades públicas e faculdades particulares, nesse inciso terceiro, porque a VUNESP já trouxe questões que ela trazia tudo isso e falava que era uma faculdade privada, e muitas pessoas erraram por não saber que o inciso terceiro considerava ensino superior privado também. E o último inciso é exame ou processo seletivo previsto em lei, né, que seriam vários tipos de processo seletivo, que já falam o nome, todo tipo de... Então, perfeito, Renatão, perfeito. Duas coisas que fazem confusões assim tremendas, mas que são simples. Que são simples, que eu falo para a gente consolidar na mente. Primeiro, é isso que você acabou de falar,
né, sobre essa atividade típica de Estado, então ela vai estar sempre contida nesses artigos, e segundo, previdência social. Quando a gente vai lá para aquelas, fulano preencheu carteira de trabalho, então sempre isso daí vai estar enquadrado em coisas públicas, porque é a previdência social, é a aposentadoria, no caso da educação, por mais que seja de ensino superior, atividade típica de Estado, tanto que também questão trazida pela VUNESP, no cargo de escrevente, em relação ao uso de documento público falso, que no comando da questão se tratava de certificado de conclusão superior de instituição privada. E aí o cara fala, para faculdade particular, uso de documento, não é uso de documento público falso, é uso de documento particular falso. Mas aí, por ser isso que o Renato está falando, da educação, com o seu certificado de conclusão de curso, você depois vai tirar o AB, você entra em concurso público, você tem toda a vida pública, ela vai ser fundada através disso. Então, isso não pode ser considerado um mero documento particular. Então, vai ter essa proteção. É um excelente raciocínio para exemplos que a banca não. Sim. Perfeito, Renato. Isso aí. Basta que ela traga um documento de uma instituição privada, mas que seja, nesse caso aí, esse exemplo nosso, ele tem que ser regido pelo MEC, então automaticamente já é um documento público, né? Era essa a minha pergunta também, né? Porque eu lembro que a gente fez, quando a gente falou sobre falsificação de documento público, eu lembro que alguém comentou isso, que se não fosse certificado pelo MEC, que acho que foi até uma que foi Sim, perfeito. invalidada, não foi a pergunta que foi invalidada? Acho que Foi a questão anulada do concurso. Isso, porque ele não Do trouxe essa concurso passado. informação se era ou não era validado pelo MEC. E eu fico pensando, se uma faculdade ou um curso de uma faculdade não é validado pelo MEC, ainda assim tem essa característica também pública? Perfeito, Ed. Perfeito. Tanto que, para você ver, a banca ela nem conseguiu mudar o gabarito, que antes da banca tentar anular a questão, a CESP tem muito disso. Antes de ela conceder a anulação da questão, ela tenta inverter o gabarito. Ah, então não é um documento público? Ah, então é um documento privado. Estava certo, passou a ser errado. Né? Porque ela não quer a questão anulada, né? Por fim de uma credibilidade, alguma coisa que bobagem, né? Isso vai acontecer. Mas pelas brigas judiciais e tudo, ficou nessa. Aí se ela não é instituída pelo credenciamento do MEC, então ela deixou de ser, porque com esse diploma o cara consegue ir até onde? Então ficou nessa nuance aí, então anula a questão, e foi uma das anuladas, porque como ela não deixou expresso, ela não pode cravar que está certo ou que está errado. Então é interessante essa discussão nossa aí, é boa, porque apesar de eu acreditar que ela não vai vir com coisas tão dúbias, né, vide a anulação do passado, de banca a gente pode esperar qualquer coisa, né? Tem até um ditado um pouco chulo que o pessoal usa na polícia, que é bunda de neném. Não é só na polícia, né? Eu acho que é tudo, bunda de neném e decisão de juiz, a gente não sabe o que vem. Eu acho que pode colocar nesses dois itens aí também questão de concurso, que a gente nunca sabe o que vai vir. Então, indo para as questões agora, gente. Caio e Mévia não incorrem. Vou passar logo o gabarito, é a questão D, que a gente já vai lendo as próximas e falando os erros. Caio e Mévia não incorreram no crime de fraude em certame de interesse público, que tem por objeto material apenas concurso público e processo seletivo para ingressos no ensino superior. Então, aqui a questão ela vai te dando chances para acertar. Além de ela falar que não incorreram em crime,
ele também não colocou 2 outros itens, que não são apenas concurso público e processo seletivo. Alguém quer falar alguma coisa, Renato? Perfeito, perfeito. Eu lembro de vocês falando sobre o apenas. A B. Caio e Mévia não incorreram no crime de fraude em certame de interesse público que, para se caracterizar, exige o recebimento de vantagem patrimonial indevida, coisa que também não acontece. Para se caracterizar, basta que utilize ou divulgue indevidamente com o fim de beneficiar-se ou outra. Então, essa finalidade existe, mas não é a exigência do recebimento da vantagem patrimonial. A C, letra C, Caio incorreu no crime de fraude. Caio incorreu no crime de fraude em certame de interesse público, pois divulgou o conteúdo sigiloso do certame público. Até aqui, certo. Mévia, contudo, não incorreu nesse crime pela atipicidade da conduta. Então, óbvio, ela que se utilizou da passagem da transmissão das questões, né? Ela com certeza também incorreu no crime. D, que é o nosso gabarito, Caio e Mévia incorreram no crime de fraude em certame de interesse público, ele por divulgar conteúdo sigiloso de certame público e ela por utilizar esse conteúdo, que são os 2 verbos, né? O utilizar, no caso dela, no caso de Mévia, e o divulgar, no caso de Caio. Exatamente os 2 núcleos. E, por fim, a E, também errada, Caio e Mévia não incorreram no crime de fraude em certame público, que, para se caracterizar, exige a ocorrência de prejuízo à administração pública, o que inexistiu. Então, é bom falar um pouquinho sobre essa E, porque é o parágrafo 2º do 311, que ela fatalmente, João, poderia falar que se trata de uma qualificação, ou de uma major, que seria correto, né, que é uma qualificação, mas que não seria majorante, que é o parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública. Então, quem utiliza ou divulga indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso, desses 4 itens, incorre no caput. Mas se dessa ação ou omissão resulta dano à administração pública, passa a ser qualificado e não majorado como reclusão de 2 a 6 anos. O normal em qualificações é isso, você tem 1 a 4 anos, e aí a qualificação vai vir tanto com a pena mínima, tanto quanto a pena máxima, maiores. Então, 1 a 4 anos, no caso do furto, passa de 2 para 8. Nesse caso aqui, de 1 a 4, passa de 2 a 6. E aí, como melhor exemplo possível, dessa qualificação do parágrafo 2º, que é se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, fica a majorante em cima dessa qualificação, no parágrafo 3º. Aumenta-se a pena em 1/3, ou seja, é uma fração em cima desses 2 a 6 anos, se o fato é cometido por funcionário público. Esse tipo de crime que a gente está estudando, esses tipos de crimes, que são trazidos nesse concurso de escrevente, como são crimes contra a fé pública, crimes contra a justiça, crimes contra a administração, são crimes que muitas vezes eles vão trazer majorantes. Eu estou falando majorantes porque mais vezes são majorantes quando o crime é cometido por funcionário público. Se a gente pega lá os primeiros, para o 297, nos petrechos, nas falsificações, muitas vezes, né, sempre é uma palavra ruim, muitas vezes nós vamos ver majorantes em relação ao crime ser cometido por funcionário público. Então, fica uma dica que, se tiver questões falando sobre aumento de pena, na verdade, falando sobre diferenças de pena no caso de ser funcionário público, optem por ser majorante e não qualificador.
apesar de ter algum. É mais fácil a gente levar o raciocínio de que é majorante e aprender quando for qualificadora do que o contrário. E esse 311 é um bom exemplo disso. Tá. Perfeito, Renatão, perfeito. Eu colocaria duas palavras que a doutrina gosta de trazer, justificando, na verdade é mais explicando, né, do que justificando esse aumento de pena para o caso de funcionário público. Primeiro, essa palavra que você bem usou, que é a responsabilidade, e a segunda, Renatão, é a reprovabilidade social, né, a reprovabilidade, nesse caso da sociedade, de ter, uma vez a pessoa embutida naquele cargo público, de quem você espera mais ainda que haja, né, que seja regido por todos aqueles princípios, né, pelo LIMP, pelos outros, moralidade, impessoalidade, eficiência. Então, se você tem acesso a coisas, que você também falou isso, se você tem acesso a sistemas, se você tem acesso a pessoas, se você tem essa responsabilidade, então, a partir do momento que você incorre num desses crimes, independente dele ser próprio ou comum, independente dele poder ser praticado por qualquer pessoa, no caso do próprio, por qualquer pessoa, no caso do comum, e apenas por funcionário público, no caso do crime próprio, isso aumenta a reprovabilidade social, né? Quando sai a notícia, né, de um funcionário público, no caso, por exemplo, o cara que era da secretaria da Cefaz São Paulo, né, naquele crime. Ô, Iago, tranquilo, cara, a gente tá nos últimos 2, 3 minutos. Fique em paz, a gente acha que ele já até saiu, mas tá beleza. Mas é isso, enfim, é reprovabilidade e responsabilidade. E obrigado pela, pela fala, Renato. Muito bom. E aí, eu só para a gente fortificar um pouquinho isso que a gente está falando aqui, lá no 294, né, que é o crime de petrechos, abre o código aqui, petrechos de falsificação. Aí tem lá o 294, falsificar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto, especialmente destinado à falsificação de papéis do artigo anterior, no caso do público, né, que são o 293, está falando de documentos públicos, papéis públicos. O 295, ele já traz, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, ou seja, um sexto, mais uma vez, uma majorante. Aí vamos para o 296, o crime seguinte, falsificação de selo ou sinal público. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. Se a gente vai no parágrafo 2º, se o funcionário, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a sexta parte, a pena de sexta parte. Então, eu não gostaria de falar isso para vocês, mas eu vou falar porque eu gostaria que alguém falasse para mim, mas assim, pode ser um pouco leviano da minha parte. Nesses artigos iniciais, vocês vão ver muitos artigos, vídeo 295 e o parágrafo 2º do 296, aumentando a pena, ou seja, se tratando de uma majorante, nesses casos aqui da sexta parte. Então, eu levaria, assim, com bons olhos, né, e isso que o João perguntou agora mesmo, esse aumento de pena, né, essa majorante, no caso de o agente ser funcionário público, e sem esquecer, obviamente, que ele tem que se prevalecer do cargo. Se ele comete um crime, mesmo sendo funcionário público, mas ele cometeu um crime assim como um cara comum, se ele não se prevaleceu do cargo, se ele fez isso completamente à parte da sua função ou cargo, não é isso que vai fazer o cara incidir, não basta que ele seja funcionário público. É necessário, nesses artigos aqui, que ele prevaleça, que ele se prevaleça
do cargo. Se a gente for buscar, nós vamos ver várias coisas. O 299, por exemplo, né, falsidade ideológica, parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aí nesse caso, se é falsificação ou alteração de assentamento de civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, são dicas assim que a gente vai olhando o código e a gente vai vendo que o legislador, ele tem um hábito, né, ele entende que é legal não trazer qualificadora nesses casos de crime cometido por funcionário público em razão do cargo. Ele prefere majorante em cima da pena do caput. E aí, pelo horário, eu não vou ficar trazendo outros exemplos, nos estudos vocês vão ver vários, mas são um conjunto de coisas legais para levar para o concurso, para o dia da prova, que vai trazer um pouco mais de segurança, experiência, e que a gente elimina uma ou outra questão, talvez por isso. Beleza, pessoal? Renatão, te passo a palavra. Grande Valeu, abraço. gente. Obrigadão, abraço. Valeu, gente. Obrigada. Obrigadão, gente, pela disponibilidade. Sei que tá todo mundo bem cansado, final de semestre. Obrigadão mesmo. O encontro de hoje foi ótimo.